A senhora Secretária de Estado, o senhor Secretário de Estado, Sra. Ministra, continuidade. Continuidade nas medidas, continuidade nos esforços, continuidade das políticas, continuidade é a expressão mais utilizada na nota explicativa para o Governo descrever as perspectivas da ação na área da modernização administrativa. Neste contexto de sucessão e de continuação e de prosseguimento, eu julgo que é legítimo, e certamente a senhora Ministra concordará, que é justo e é adequado que também se possa, que a análise do Orçamento de Estado de 2017 se possa também fazer sobre aquilo que foi a execução, ou que está a ser a execução do Orçamento de Estado para 2016. Comecemos, por isso, pela simplificação administrativa. Diz o Governo que irá continuar, e passo a citar, simplificar a lei do orçamento, garantindo que só contém disposições orçamentais. Sr. Ministro, não parece que tenha sido plenamente eficaz neste objetivo. Na verdade, não faltam no articulado do Orçamento de Estado um vasto número de disposições que não podem ser consideradas disposições ou normas orçamentais, nem tampouco, atento ao seu teor, o mesmo tem qualquer impacto orçamental. Deixo-lhe 12 exemplos. Primeiro exemplo, artigo 19, incentivos à eficiência. Artigo 22, estratégia de combate à precariedade. E eu aqui, Sr. Ministro, permita-me que faça um introito nesta medida para dizer o seguinte. Sabemos hoje que a contratação a termo no Estado subiu 10%. Há menos 551 funcionários sem termo e há mais 6.200 funcionários precários na administração pública. Estamos a falar de dados estatísticos oficiais publicados hoje. E estamos a falar da administração pública central e não da administração pública local. A responsabilidade até pode não ser, naturalmente, da Sra. Ministra da Presidência da Administração Administrativa, mas é uma responsabilidade deste Governo. E há aqui um facto que é inultrapassável, é que a realidade se sobrepõe à narrativa. E por isso nós temos assistido ao longo deste ano de muitas conversas em torno de acabar com a precariedade, mas, Sra. Ministra, os dados são estes. A precariedade aumentou com este Governo. A precariedade aumentou com este Governo. E isso não é claramente sinal de modernização de que tanto se fala. Mas continuando ainda nas normas orçamentais, que não são normas orçamentais, mas estão no orçamento. O artigo 55, que no âmbito da alteração legislativa da tarifa social para o oferecimento de serviços de água. O artigo 63, quanto ao processo de regulamentação do Fundo de Apoio Municipal. O artigo 77, que nos fala da representação da segurança social nos processos especiais de recuperação de empresas. O artigo 83, que aúda à circunstância da cooperação entre as forças de segurança e os serviços de segurança social no âmbito da proteção da população idosa. O artigo 84, interconexão dos dados no âmbito das contornações rodoviárias. O artigo 131, programa de remoção do amianto. O artigo 135, garantia de potência de energia elétrica. O artigo 137, regulação do setor de gás, de petróleo liquefeito. O artigo 140, os radares meteorológicos, ou o artigo 141, Plano de Redução Económica da Ilha de Terceira. Sem pôr em causa a bondade de nenhuma destas medidas, Sra. Ministra, nenhuma delas é, do nosso ponto de vista, ou pode ser, do nosso ponto de vista, considerado normas sanitárias. E, portanto, neste particular aspecto, parece-me que o Orçamento de Estado, comparativamente com o Orçamento de Estado de 2016, não evoluiu de forma positiva. Ainda no campo da simplificação administrativa, e tal como já ocorreu em 2016, o Governo repete o objetivo de, e passo a citar, fixar metas quantitativas para a redução do estoque legislativo. Mas, Sr. Ministro, nós não encontramos em lado nenhum, e naturalmente a Sra. Ministra terá a ocasião de me contraditar, onde estão essas metas quantitativas, ou quais são essas metas quantitativas. A este propósito, vale a pena revisitar o programa Simplex Mais 2016, que contempla uma medida chamada Revoga Mais, e da qual resulta que o Governo está apostado em revogar, e passo novamente a citar, mais leis do que aquelas que são aprovadas. Ora, esse objetivo parece não estar tão bem a ser plenamente alcançado até o momento. Eu digo isto porquê? Porque neste espaço de tempo, ou seja, entre janeiro e outubro do corrente ano, o Governo aprovou 3 vezes mais leis do que aquelas que revogou. A acreditar nas notícias vindas a público nos órgãos de comunicação social, a Sra. Ministra terá aprovado, ou o Governo, peço desculpa, terão aprovado 72 decretos-leis e revogado apenas 20 diplomas. Ainda dentro da temática da simplificação administrativa, não deixamos de notar
que neste capítulo, ao contrário do que tinha acontecido no Orçamento de Estado para 2016, a Sra. Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa deixou cair a obrigação que antes fazia impender sobre cada gabinete ministerial no sentido de apresentarem a calendarização das iniciativas legislativas que pretendessem aprovar ao longo da sessão legislativa. O que não surpreende todo, Sra. Ministra, porque diversas vezes eu próprio tive a oportunidade de a interpelar no sentido de saber qual era essa calendarização em diversas audições parlamentares e nunca obtive resposta. Segundo tema, espaço cidadão. Diz o Governo que até ao final de 2017 prevê proceder à instalação de 345 novos espaços cidadãos. Significa isto que todos os espaços cidadãos que estavam protocolados pelo anterior Governo vão ser, portanto, implementados. E este é um dado, Sra. Ministra, positivo. Naturalmente, é positivo. É positivo porque umas boas medidas não ficaram para trás, não foram desaproveitadas, e é positivo porque a proximidade física, como a Sra. Ministra teve a oportunidade de referir, dos serviços públicos contribui para a acessibilidade dos cidadãos aos serviços prestados pela própria administração pública. Terceiro tema, programa Simplex. Nós já tivemos a oportunidade de referir no devido tempo que este programa se insere numa linha evolutiva iniciada na década de 90, naturalmente com diferentes graus de intensidade, mas é um processo de modernização que todos os governos, sem exceção, têm feito o devido esforço. Sem embargo, renovamos também aquilo que já dissemos oportunamente, é que nem tudo o que consta deste documento é novidade, nem tudo o que dele está previsto é inovação. Há medidas que já estavam pensadas, já estavam preparadas, já estavam prontas, umas estavam em discussão, outras estavam em execução parcialmente, outras hoje são possíveis que foram tomadas no passado, essas mesmas medidas, e outras são medidas de extensão que estavam em execução. Em todo o caso, não é isso que interessa para aqui abordar neste momento. O que nós gostaríamos de abordar neste momento é a seguinte questão. Diz a Sra. Ministra que 40% de um total das 255 medidas previstas para a globalidade do programa estavam implementadas no final do mês de outubro. Sr. Ministro, a ser verdade esta afirmação, não foi nesse sentido, foi assim que aparece na comunicação social e também numa nota que a Sra. Ministra fez distribuir a quando do balanço dos 6 meses do programa. Mas eu vou fazer a pergunta à mesma, porque a ser verdade esta afirmação significa que estavam implementadas 102 medidas, ou seja, que é um número muito superior às 97 que deveriam estar, ou que estão previstas para ficarem concluídas até ao final deste ano. 24 segundos, Sr. Deputado. Muito bem. Último exemplo, melhoria da qualidade da democracia. Vou terminar mesmo. Último exemplo, último tema. Não para abordar o Orçamento Participativo Nacional, que sinceramente esperamos que não seja mais um mero expediente do Governo andar a fazer campanha eleitoral em ano de eleições autárquicas, mas para falar do portal da Transparência Municipal. A Sra. Ministra, como sabe, este portal foi lançado durante o Governo, visava aumentar a transparência da gestão da administração pública local, e vou mesmo terminar com uma pergunta. E sucede que o novo Governo não acrescentou novos indicadores àqueles que estavam previstos e alguns deles não sofreram qualquer autorização. É o caso concreto, por exemplo, do exemplo da devolução fiscal. E por isso pergunto, Sra. Ministra, até quando pretende o Governo manter este site num estado quase comatoso? Muito obrigado. Sr. Deputado.